Yuki Tsunoda teve um fim de semana para esquecer em Imola. Após a batida violenta durante a classificação, a conta de reparos do carro RB21 aumentou consideravelmente. A pressão sobre o piloto japonês, que já era grande desde que assumiu o volante desse carro, só cresce. E fins de semana como esse não ajudam em nada. Agora que Verstappen voltou à briga pelo título do campeonato de pilotos, será que a equipe austríaca optará por mais uma troca de piloto em breve? E, se isso acontecer, quem seria o substituto ideal para Yuki? Não há dúvidas de que Yuki causou um prejuízo enorme à Red Bull durante o Grande Prêmio de Emília-Romanha. Embora sua chegada na 10ª posição tenha amenizado um pouco o impacto da batida, não podemos esquecer que isso colocou a equipe em uma situação complicada devido ao desempenho fraco do carro após o acidente. A equipe precisou instalar um novo chassi e utilizar peças com especificações diferentes. Como isso violou as regras de parque fechado, Tsunoda teve de largar dos boxes. Além disso, foi montado um novo motor de combustão interna, turbocompressor, unidade geradora de energia térmica, unidade geradora de energia cinética, bateria, sistema eletrônico de controle e escapamento, todos componentes que fazem parte da sua cota normal da temporada. Helmut Marko já afirmou que a equipe se encontra em uma situação crítica após o acidente em Imola. Apesar de todos estarem aliviados por Tsunoda ter saído ileso, sem sequer um arranhão na lataria, agora a equipe precisa lidar com as consequências. Comentando mais sobre essa fase delicada que a Red Bull atravessa, Marko declarou: "Graças a Deus, nada aconteceu com o Tsunoda pessoalmente. Mas isso é um grande revés para nós, porque já são 3 corridas seguidas. Monte Carlo, em particular, não perdoa erros, e a situação das peças sobressalentes ficou realmente crítica. Por isso, precisamos dar segurança e apoio ao Tsunoda, e faremos isso. Sei o que você está pensando. Graças a Deus o piloto está bem. E é nisso que todos também pensam. Se essa batida tivesse ocorrido alguns anos atrás, antes da implementação do Halo, não saberíamos se Yuki sairia tão facilmente dessa situação. Mas agora que a poeira baixou, temos contas de reparo para olhar, e elas certamente não vão ajudar a equipe a trazer novas atualizações para Verstappen. A temporada ainda está longe de acabar. O piloto holandês reduziu em 10 pontos a vantagem de Piastri, e em 7 pontos a diferença para a segunda posição ocupada por Norris. O que ele menos precisa agora é ter seu progresso atrasado por conta de prejuízos financeiros que dificultem o desenvolvimento de seu carro. Essa também é uma grande carga nas costas de Tsunoda. E sob pressão, 2 coisas podem acontecer. Ou você vira um diamante, ou desmorona por completo. Até agora, parece que a segunda opção está se concretizando para Tsunoda. Após a batida em Jeddah, o acidente em Imola não aponta um bom caminho para seu futuro na equipe, e ele sabe disso melhor do que qualquer outro piloto no grid. Por isso, cresce a preocupação de que um substituto possa chegar pela 3ª vez ainda no meio da temporada. Já sabíamos que a Red Bull precisou recorrer a uma quantia significativa do teto orçamentário previsto para 2026. E quando se gasta uma boa parte disso em reparos, em vez de melhorias, a situação só piora. Mesmo na Alpine, vimos que o papel do segundo piloto é marcar pontos, evitar batidas e não causar mais dores de cabeça do que as que a equipe já tem. E esse parece ser também o caso com Tsunoda. No entanto, o jovem piloto japonês não tem conseguido se manter fiel a esses princípios, e a pressão só aumenta com pilotos como Rajar e, especialmente, Lindblad, se preparando para tomar seu lugar. Ao comentar sobre a batida e assumir a culpa, Tsunoda disse: "Foi muito estúpido da minha parte. Forcei demais sem necessidade. Fizemos muitas mudanças no carro e eu forcei sem entender bem como ele estava. Não havia razão para acelerar tanto tão cedo." A corrida em si também não apagou as lembranças negativas entre os comentaristas da Fórmula 1. Jacques Villeneuve foi um dos primeiros a falar sobre como a pressão sobre Tsunoda tende a aumentar. Não apenas por conta do desempenho questionável,
mas também devido aos jovens talentos que a Red Bull deseja testar. Vimos como Rajar foi bem ao longo da corrida e ainda conseguiu terminar à frente de Tsunoda, conquistando 2 pontos importantes para a equipe. Sim, o carro de segurança virtual e o carro de segurança real influenciaram. Mas, no fim das contas, é preciso estar bem posicionado para aproveitar essas situações. Desse modo, Tsunoda pode expor ainda mais a vulnerabilidade da Red Bull no campeonato de construtores, especialmente se levarmos em conta que Ferrari e Mercedes ainda não revelaram todas as suas cartas com as próximas atualizações. Villeneuve comentou ainda: foi uma classificação maluca no sábado. 2 batidas, 2 grandes batidas, e não estamos acostumados com isso. Será que isso significa que o extremamente competitivo e impressionante Rajar vai substituir Tsunoda em breve? Se olharmos a corrida, Rajar terminou exatamente onde largou, na 9ª posição, e se não fosse pela sequência infeliz com o carro de segurança, ele teria marcado ainda mais pontos. Foi justamente esse carro de segurança que permitiu que Tsunoda entrasse na briga pelos pontos. Então, embora a performance impressionante de sair dos boxes e chegar em 10º lugar seja algo digno de nota, ela não reflete com precisão sua trajetória até aqui. Rajar está fazendo exatamente o que Tsunoda fazia na equipe satélite da Red Bull para provar seu valor. E para melhorar ainda mais sua situação, o francês tem superado também Liam Lawson. Após um início de temporada desastroso, Rajar ganhou ritmo rapidamente e, gostemos ou não, ele certamente tem capacidade para entrar na pista e marcar pontos quando isso mais importa. Graças a ele, a Racing Bulls pode ter esperança de um resultado diferente no campeonato de construtores, o que poderia render à equipe dezenas de milhões de dólares. Sim, sabemos que Marco afirmou que o assento de Tsunoda está garantido até o fim da temporada. Mas acidentes como esse e desempenhos em que ele está muito distante de Verstappen e incapaz de protegê-lo, especialmente agora que isso é mais necessário, não ajudam em nada. Por exemplo, foi dada a Tsunoda a missão de defender com tudo contra Piastri, e embora isso não fosse fácil, já que o piloto da Red Bull usava pneus bem mais desgastados, sabemos que Pérez teria dificultado muito mais a vida do piloto da McLaren. Isso pode não fazer diferença no final do dia, mas reflete o que Tsunoda consegue fazer sob pressão. E embora eu não esteja culpando diretamente ele por não ter enfrentado Piastri de forma mais agressiva, a disputa foi muito fácil e não condiz com o que se espera de um segundo piloto da Red Bull. Para piorar ainda mais sua situação, Marco já destacou Rajar como a revelação da temporada. Ao falar sobre isso de forma mais aprofundada, o veterano austríaco elogiou o salto de desempenho que o francês deu durante a temporada de 2025, dizendo: Rajar é a revelação desta primeira fase do campeonato mundial. O jovem parisiense não conhecia a maioria dos circuitos, mas sempre foi rápido desde o início e cometeu poucos erros, tirando a falha na Austrália. Isaac alcança na corrida o que muitos novatos na Fórmula 1 têm dificuldade de fazer. Ele mantém um ritmo constante de voltas boas, enquanto administra muito bem seus pneus, e entrega tudo isso com bastante tranquilidade. O futuro da Red Bull é bastante imprevisível, mesmo com Verstappen envolto em grandes incertezas, mas há algo que a equipe já sabe. Lindblad será levado para a Fórmula 1 mais cedo ou mais tarde. 3 nomes não cabem em apenas 2 vagas. E embora a crença geral seja de que estamos vendo os últimos momentos de Lawson na categoria, há um cenário em que o piloto neozelandês possa manter seu lugar às custas de seu colega japonês. Por exemplo, se os acidentes de Yuki continuarem, Rajar pode ser promovido à equipe principal da Red Bull, enquanto Lindblad assume o lugar na Racing Bulls. Pode parecer um cenário distante, mas neste momento, o que a equipe austríaca menos precisa é de um passivo na forma de batidas e resultados ruins. Numa situação como essa, seria inteligente por parte da Red Bull dar oportunidades a pilotos que ainda estão por se provar.
E não faria muito sentido trazer Yuki de volta à equipe satélite depois de já ter passado 5 anos por lá. Além disso, é preciso mencionar a relação com a Honda. Por mais que Yuki negue, é evidente que a única razão pela qual ele ainda corre na Fórmula 1 é por conta da academia da Honda e sua colaboração com a Red Bull. Não podemos esquecer que sua atuação em Jeddah também foi questionável, mesmo que ele não tenha tido muito tempo para mostrar serviço devido ao acidente na primeira volta com Gasly. Ainda assim, foi mais um acidente e mais uma conta de reparo para a Red Bull bancar. Apesar de o impacto não ter sido tão grave quanto o de Imola, isso contribui bastante para colocar seu futuro na categoria em risco. Com tudo isso em mente, você acha que o futuro de Tsunoda na Red Bull está sob grande ameaça? E mais importante ainda, você acha que a equipe austríaca deveria considerar uma substituição o quanto antes? Deixe sua opinião nos comentários aqui embaixo. E depois disso, não se esqueça de clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela.